Começa anotando as coisas que você deixa de fazer. Aquilo que faz você achar que se anula quando tá em um relacionamento. Porque você sente que precisa se tornar melhor, uma pessoa melhor, mais bonita, mais alguma coisa para ser amada? Será que o amor que você aprendeu foi aquele em que agradar o outro é mais importante do que se agradar, se respeitar? Vou te dar uma tarefa. Você e todo mundo que passa por isso, tá? Escreve uma carta. Mas escreve à mão, tá? Não é celular, computador. Como se fosse para uma amiga que estivesse se anulando por alguém. Alguém que você gosta muito. Imagina alguém, tá? O que você diria para ela? Escreve tudo, sem preguiça, tá? Depois, pega um eu seu que já passou por isso no passado. Como? Pega uma foto sua da época e lê essa carta para si mesma. Só esse exercício, ele já vai ajudar a clarear uma forma inconsciente, tá? De forma inconsciente, muita coisa, assim, que você não vai nem conseguir explicar como, mas vai fazer uma diferença. Faz aí, depois me conta. Estar sozinha não é um problema, tá? Vamos deixar isso claro? Quem foi que disse que isso é errado, que é um problema? Isso daí é a sua crença, são as vozes externas, talvez. Você pode estar passando muito tempo na internet, vendo muitos casais felizes. Faz sentido com a tua realidade? É importante você clarear qual é o seu caso, tá? Você quer estar com alguém ou você quer parar de se sentir sozinha? Você quer mostrar que tem alguém, ficar tirando foto? Quem é que tem que ver você feliz com alguém? São coisas diferentes. A crença, ela interpreta o fato, mas o fato é o fato. Quando foi a última vez que você se sentiu escolhida por alguém? Você sabe o que é ser escolhida? Será que você tem escolhido a si mesma? Quando foi que você se escolheu pela última vez? Escreve aí. 3 coisas que você sente que falta num relacionamento passado. E outras 3 coisas que você sente falta de estar em um relacionamento. Aí depois analisa. Você dá isso para si mesma? Essas mesmas coisas? Porque isso não é sobre relacionamento. Isso daí se repete em outras áreas também. Esse livro aqui, ele clareia esse tipo de crença, esses padrões, de uma forma bem leve. Então, são 50 sessões que você vai fazendo uma por semana, 2 por semana, do seu jeito, tá? Mas você vai clareando esses padrões e é uma forma também de dar uma atenção para si mesma, dar um tempinho, porque às vezes o que você tá sentindo é falta de alguém que te escute. Se fosse uma amiga, uma pessoa que você gosta muito, contando isso que você escreveu sobre o seu relacionamento, qual conselho você daria para ela? Uma coisa interessante de você clarear é que quando você diz que ele nem te pediu em namoro, quando você fala dessa forma, eu imagino que ou vocês nem estão namorando de fato, ou que foi você quem pediu ele namoro. Você sabe a diferença disso? Se você pediu ele namoro, ele aceitou, certo? Vocês conversaram então sobre o que significa estarem namorando? O que significa fidelidade? Isso são valores que podem mudar para cada um. Eu penso uma coisa, você pensa outra, cada um pensa uma coisa diferente sobre isso. E não existe um certo e errado, entendeu? No livro, eu até abordo esses padrões emocionais, como isso influencia as nossas escolhas, tá? Você tem feito uma escolha diariamente de se manter nessa relação. O que te faz permanecer nessa relação? Você já tentou conversar com ele? Ou você tem medo de perder essa relação que você demonstra estar infeliz? Se for isso, você tem medo de ficar feliz? Muita coisa para clarear aí. Isso seria uma escolha bem prática, se estivéssemos há anos atrás. Quando eu leio isso, eu vejo um pedido de socorro disfarçado. Porque o teu desejo de casar, ele tá vindo de uma fuga. Então tem um alerta que você só pode sair da casa dos pais se você casar.
Com isso, eu entendo que você se sente numa prisão. E o risco é você acabar presa de novo, numa outra. É por isso que você precisa clarear, entender sobre esse sentimento interno, esse ciclo. Senão você não vai mudar o cenário. Você não é a Cinderela que precisa que alguém te resgate. Eu não tô te chamando de criança. Eu quero te gerar um impacto para você pensar de onde vem essa crença. Qual história você está tentando copiar na sua vida? A dos seus pais? Aqueles te contaram? É legal você também pensar se você quer se casar para ter uma liberdade. Ou você quer sair de casa sem ter que dar desculpa. E o peso dessa idade que você está colocando? Quem é que disse que você não ia mais se casar? Quem você está desafiando? Quem te desafiou e você comprou esse desafio? Você está se escolhendo ou tentando ser escolhida por alguém para provar que não fracassou? Para os seus pais, para outra pessoa? Você tem que pensar nessas coisas, tá? Então, é muita coisa que você precisa pensar. A sua cobrança da idade, ela tem que gritar mais baixo do que alguém que disse que você já passou da idade, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Escreve assim: se eu não precisasse me explicar para ninguém, eu, pontinhos, aí você escreve o que você faria. Faz isso umas 10 vezes. Vai doer descobrir que você quer se libertar e não se casar. E isso vai te ajudar a curar também. Você tá lembrando do ex? Ou tá tentando voltar para uma versão sua que só existia com ele perto? Seu choro talvez seja por si mesma. O que você sente falta de verdade? Da pessoa, ele, ou de como você se sentia naquele momento, naqueles momentos com ele? Qual foi a última vez que você realmente se sentiu viva, vista, desejada? Foi naquela fase da sua vida, talvez? Ou com seu atual agora? Não é, né? A gente às vezes acha que quer alguém novo, mas o que a gente quer mesmo é que aquela dor antiga pare de doer. O atual pode ser incrível, melhor pessoa do mundo, mas se o seu coração ainda está preso no que foi lá no passado, você vai viver comparando os dois. Porque não entende que está se comparando você com aquela. Então pensa, o que realmente te prende lá? E o lá que eu tô falando não é nele, com ele. É sobre o tempo, o momento que você fica lembrando. Antes de valorizar o seu namorado atual, você tem que clarear o que ainda tem lá, o que tá guardando uma parte sua. O que essa parte está tentando viver naquele momento? O que não terminou ainda lá? Sabe? Porque você ainda tá lá. O que aconteceu? O que tem lá seu que ainda tá te prendendo? Esse livro te ajuda a listar tudo isso, tá? De uma forma bem branda, assim, não só fazer uma lista corrida, né? Porque você precisa recuperar essas pequenas partes suas que estão lá. Não é sobre ele, é sobre você. Lendo isso, tem várias possibilidades que vêm na minha mente, assim. A primeira pergunta que eu te faço é: quem vai rir de você se você não estiver namorando no Dia dos Namorados? Quem você acha que vai rir de você? Um ex? Uma amiga? Amiga? Quem vai te julgar? Tua família? Tem muita gente que acha que tem medo da solidão, mas o que dói mesmo é o que aparece quando não tem um barulho de fora. Porque quando você tá sozinha, escancara os vazios que você passou a vida inteira preenchendo com companhia, com distração. Você tem medo da solidão ou de se escutar nesse silêncio que eu falei? O que acontece quando você para e não tem ninguém para te distrair sobre o que você sente? Você tem medo da solidão ou do que vão dizer? Julgar você pelo fato de não poder fazer um post no Dia dos Namorados. Entendeu que são duas coisas e que elas acontecem ao mesmo tempo? O fato é que a principal coisa que você precisa clarear é que talvez esse medo não seja da solidão, mas da verdade que aparece quando ninguém tá perto,
É você consigo mesma, entendeu? E se o que você tem buscado fora de você é, na verdade, o que você precisa enfrentar dentro de si mesma? E se você descobrisse que já tem isso aí dentro, mas que ficou perdido em algum momento da sua vida, e se você pudesse resgatar aquela sua essência, dependência emocional é um dos maiores bloqueios que muitas pessoas enfrentam. Então, aprender a ser emocionalmente independente não significa que você deve se afastar de todo mundo, mas sim que você começa a confiar nas suas próprias emoções, decisões. Mas como você vai fazer isso se depende de alguém para te apoiar? Fica incongruente, não é? Eu entendo que é difícil mesmo. Quantas vezes você já colocou os outros à frente de si mesma e agora se vê exausta, esperando que alguém cuide de você? Nos 50 sessões de autoterapia, eu ensino como desenvolver essa questão emocional, tua autoestima, a cuidar de si mesma. A verdadeira independência, ela vai vir de dentro. Com o tempo, não é um milagre, não. E você vai perceber como esse livro aqui vai te ajudar a melhorar todas as áreas da tua vida, porque ele vai trabalhar tudo isso automático. Você disse que está solteira há anos. E esse viver mais, eu entendo que você tá cheia de sonhos engavetados. E me veio algo que vai até te doer, mas que precisa ser dito, porque isso é o que pode te ajudar de verdade. Será que você está esperando que alguém chegue para sua vida começar a andar? Muita gente vive num modo de espera. Espera alguém para dividir a vida, para realizar o sonho da viagem, para comprar uma casa, mudar de cidade, fazer um curso, ser feliz de verdade. Mas isso é perigoso. Porque quando você espera, o tempo não espera junto, tá entendendo? E quanto mais tempo a gente passa deixando os próprios sonhos parados, a vida parada, mais a gente vai se esquecendo de quem é. Então esse sentimento de estar travada, sem rumo, invisível para si mesma, tá se sentindo assim? Não é que você não esteja de verdade cansada de ser solteira. Eu entendo isso, tá? Não tô dizendo isso. Eu sei que é de verdade que você sente. Mas eu quero dizer que tem um sentimento anterior e que eu tô tentando trazer à tona pra você. Então, assim, o que você deixaria de esperar dos outros se confiasse 100% na sua capacidade de se fazer feliz agora? Tem uma crença bem antiga aí. Qual foi a última coisa que você fez só por você, sozinha, sem depender da presença ou aprovação de alguém? Como seria você chegar na vida de alguém que ficou parado, esperando você chegar para ele começar a viver? Como você lidaria com essa pressão? Não é confortável sentir isso, né? Se você fosse a pessoa que teria que corrigir tudo na vida do outro, essa pressão, como seria para você? Talvez, quando você escolher ser a pessoa que vai junto com você mesma em todos os seus sonhos, você deixe de levar esse peso para uma relação, para o outro. Tá entendendo? Na internet ninguém diz isso, né? Mas como seria receber ajuda de verdade? Para olhar para si mesmo e clarear a crença antiga que te faz querer jogar a responsabilidade da sua vida, de si mesma, em alguém. Quando você pensa que você pode ser essa pessoa na vida de alguém e que o outro vai ficar lá te cobrando, mesmo que em silêncio, e você vê de verdade que isso é pesado para você, você entende que quando conseguir fazer as suas coisas por si mesma, você vai deixar tudo isso leve. Não é sobre querer alguém do seu lado, é sobre ser a sua melhor companhia. Parece até clichê, mas não é. Aí você vai estar pronta para quando esse amor chegar. Isso acontece porque o trauma do relacionamento passado ainda está presente, está vivo aí dentro. Então, você proteger o seu coração do medo, da dor, do medo de passar por aquilo de novo, tá entendendo? É por isso. A palavra trauma, ela é forte. E eu não sei o que você passou, mas eu imagino que seja algo que tá ainda doendo aí dentro, né? Mas pensa aí comigo. Se você se fechar de novo,
você acaba deixando de viver algo que pode ser bom. E sem perceber, você acaba desonrando aquele seu eu do passado, que tanto sofreu e que lá atrás desejava ser feliz de verdade. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, quando você não permite que alguém entre na sua vida hoje, tá dando mais força pra quem? Pra quem te causou isso. E não é isso que você quer, né? Então, é como se o seu eu do passado continuasse mandando nas suas escolhas, em vez de você assumir o controle da sua história e do seu coração. E você, no caso, está mandando nas suas escolhas de uma forma que não é a realista. Vamos honrar esse seu eu do passado, que merecia mais, e mostrar para si que hoje você tem um poder de escolha, você consegue escolher realmente o que te faz bem? E isso vai te dar uma segurança que você não faz ideia. É atemporal. Você não faz ideia do que esse processo vai ter de poder dentro de você. Então, começa se conectando com o seu eu do passado, que é você na época, que sofreu, que se sentiu ferida. Pega uma foto tua da época mesmo, tá? Ou só fecha os olhos, se concentra, pensa aí como que você era na época. É a imagem que tem que ser, tá? Cada um vai ter um jeito de fazer isso, ver qual é a melhor forma para você. Daí você vai se imaginar que você consegue mandar essa carta para si mesma da época, uma conversa entre você hoje com você da época. Escreve tudo. Reconhece a dor que sentiu. Diz que você entende que o sofrimento não foi culpa sua da época, que por muito tempo você achou isso errado. Tá bom? Então você tem que falar tudo isso. E fala sobre o presente também. Diz que hoje, apesar dessa dor, você tá muito mais forte, que sabe escolher o que realmente te faz bem. Diz para si mesma que no passado você merecia também viver algo melhor, mas que você ainda não conseguiu, tá bom? Mas que hoje você se sente pronta para isso. Termina essa carta do seu jeito, mas dizendo que você admira, quem você era, e mostra tudo isso que você tem hoje, essas conquistas. Dá um spoiler. E depois manda mensagem para mim no privado, que eu vou te passar o link para você comprar o meu livro, tá? Não se assusta que não é caro. E eu te mando ele autografado com umas dicas extras para te ajudar nesse processo. Olha, todo dia tem milhares de pessoas que casam e iniciam um relacionamento. Então, quando você diz que ninguém mais quer compromisso hoje em dia, é mais a forma como você vê as coisas, tá? Mas eu tenho certeza que se você pensar aí, vai ver amigas que casaram, alguma prima que começou a namorar. Tô certo? Antes de mais nada, pega a caneta e papel aí e escreve a resposta do que é compromisso para você. A sua dificuldade em conseguir alguém para ter um compromisso contigo vem justamente da forma como você define esse conceito do que é o compromisso. E isso tudo é muito baseado nas suas crenças, nos seus valores, não por uma verdade absoluta, tá? E quando você descobre que compromisso para você é diferente de compromisso para outra pessoa que tá lá fora, você tá saindo disso. Isso muda tudo. Porque você foi criada de um jeito, eu fui criada de outro. O homem que você fica foi criado de outro jeito. E cada um de nós temos crenças diferentes, valores, que nem sempre são como fomos criados para sermos. Tá entendendo? Mas você pode ter sido criada para ser de um jeito e escolheu ser de outro. Mas você pode ter sido criada para ser de um jeito e escolheu ser de outro. E pode estar tendo o que escolheu, mas que vai contra o que os teus pais queriam para você. Então, anotar a resposta é importante para você ter isso bem claro. Tá? Depois volta nesse vídeo, salva ele para você escrever as respostas de outras coisas que eu vou te perguntar aí. O que significa, então, compromisso para a sua mãe, para o seu pai? Que sentimentos ou pensamentos eu tenho quando eu vejo alguém de compromisso? Pessoas que você conhece, quando te contam, comecei a namorar, o que você sente?
né? Relacionamento fechado, compromisso, assim como o que eu acho que é o que você tá querendo, sempre alguém vai ficar de fora. Quem ficou de fora no passado? Quem você viu sobrando? E hoje você sente que não quer deixar ninguém sobrando. Ninguém tem que ficar de fora. Às vezes existe esse medo aí. Quem ficou de fora quando outra pessoa teve compromisso? Sua mãe, sua irmã, sua tia, sua avó. Compromisso é para sempre? Será que é tão bom assim? Ser para sempre? O que você acha disso? Ao colocar essas respostas no papel, você começa a enxergar que o compromisso que você sente que quer, que é isso que você está sofrendo, ele é muito fruto de crenças e interpretações. Que tudo isso pode ser trabalhado, tá? Nada precisa ser para sempre. Porque se você achar que tudo tem que ser para sempre, isso vai incluir as suas crenças antigas. Essa consciência é o primeiro passo para mudar essa sua relação consigo mesma. Lembra que você, com as crenças que tem, só vai ter isso que você já tem. É preciso investigar, sim, para mudar tudo isso que você quer ter daqui para frente, se é que você quer, tá? Senão, você já está tendo. É sobre pensar mais. Qual dessas respostas que você deu são as crenças? Quais que me ajudam, quais que me prejudicam? Daí você vai poder escolher. Se você quiser aprofundar mais essas crenças antigas para usá-las a teu favor, o meu livro 50 Sessões de Autoterapia, ele tem sessões que ajudam a clarear esse tipo de crença, que elas te travam. E não é só sobre relacionamento, tá? Na sessão 25, é uma sessão avançada. A pessoa já vai ter um nível de consciência para chegar ali, ela já passou por 25 antes, tá? E ali eu falo de crenças de um jeito bem claro, porque a pessoa já aprendeu ao longo das outras sessões antes outras coisas. Essa aqui é a 25, tá? Porque quando você começa a se permitir mais a entender, a seguir um processo, não ficar buscando atalho que não vai dar certo, e vai te frustrar depois, é sobre você atingir não, é escolher ter um compromisso consigo mesma, tá? Então, se você sente que tá pronta, eu te dei um caminho, e é um caminho baratinho, né? E isso vai contra tudo que você talvez acredite, que tem que pagar caro, que é difícil, que é impossível. É sobre ter um compromisso com você mesma, tá bom? Se fizer sentido pra você, o livro é esse. Estar solteira assim por tanto tempo? Você que disse que é tanto tempo, tá? Porque tem gente que precisa, às vezes, de um intervalo ali de 4 anos, 5 anos, 2 anos, 2 meses. Tem gente que sai de um relacionamento e consegue entrar no outro e ser feliz. Isso é muito particular, tá? Então, como você me mandou esse número, eu entendo que pra você o número é um absurdo, tô certa? Eu não vou conseguir te dizer qual crença exatamente é essa, tá? Só investigando isso. Só você pode colocar isso pra fora. Mas às vezes o que tá te machucando, te incomodando, não é a falta de um relacionamento, mas a sensação de que você tá esperando alguém pra finalmente viver certas coisas. Por exemplo, você vai no cinema sozinha? Entendeu? Então, às vezes a gente coloca no outro a função de preencher algo que na verdade é nosso, tá? E isso tem nome. Transferência de responsabilidade emocional. O nome não é muito bonito, é feio, né? Você pode, então, ter construído uma vida maravilhosa, uma independência externa, mas internamente, por dentro mesmo, você se sente completa só quando você tem alguém, só quando você imagina ter alguém do seu lado. Então, talvez você evite, assim, tomar decisões de coisas que queria fazer, tipo viajar e jantar num lugar legal, a parte do cinema que eu falei antes, porque falta alguém para ir contigo. Falta alguém para estar com você nesse lugar. Você não se imagina fazendo coisas sozinha. Você teve algum relacionamento que ainda sente que tem algo inacabado, que tá fazendo você não conseguir seguir em frente? Porque tudo isso é por dentro, tá? E você tem que resolver isso. Enquanto você achar que o ex talvez é responsável por curar isso, ou que um novo vai chegar e aí você vai estar ok, a gente volta para aquela coisa da transferência de responsabilidade emocional. Ruim, né?
Amor próprio, gente, não é sobre gostar do corpo, ir no salão lá, não é isso, tá? É sobre não deixar a sua vida em espera. É sobre se escolher, mesmo quando não tem uma plateia, alguém junto contigo. É forte isso, eu sei que é. E eu já falei disso daqui outras vezes aqui nessas caixinhas, tá? Esse livro aqui, ele foi feito para momentos como esse, tá? Quando você sente que não dá mais para seguir do mesmo jeito, mas ainda não sabe por onde vai mudar. Então, são 256 páginas, com sessões mesmo, que você vai poder rever a tua própria história, descobrir essas crenças. E são 50 sessões de verdade, 51 na verdade. Você vai fazer uma, depois de alguns dias faz outra, é no seu tempo. É só você seguir a ordem, eu explico tudo no livro, e você vai descobrindo essas crenças, esses ciclos, e vários outros. Antes de confiar no outro, você precisa confiar em quem? Em si mesmo. O medo de se decepcionar, ele vem de uma parte que acha que não vai dar conta se aquilo acontecer de novo. E também tem o fato de que você acha que a sua consciência de hoje é a mesma da época que você passou por aquilo. E isso é muito ruim, porque você não acha que mudou nada. Você não acha que agora consegue identificar os ciclos, os padrões? Eu vou te ajudar com umas perguntas agora, mas anota as respostas, tá? Porque isso é o que vai te ajudar de verdade. Só pensar aí aleatoriamente não vai te ajudar. Anota. Ó, o que eu aprendi na última relação que eu tive? O que eu faria diferente hoje? O que eu passei? O que é importante eu não esquecer sobre mim, mesmo quando estou apaixonada? Esse medo é mais sobre o significado que você aprendeu a dar à solidão. Quem te ensinou sobre solidão? Quem você via sozinha e não queria ser igual? Foi isso, tá? Em algum momento, você associou estar sozinha a falha, rejeição, abandono, como se a ausência de um outro, de uma terceira pessoa, fosse a prova de que tem algo de errado com você. Então tem uma crença aí de que se ninguém ficou, é porque você não foi o suficiente. Não foi uma pessoa legal, foi difícil, não foi agradável, não foi importante. Eu vou te fazer umas perguntas e é importante você anotar as respostas, tá? Daí você vai pausando. Eu vou deixar anotado aqui para você na legenda, tá? O que eu temo que as pessoas pensem de mim se eu estiver sozinha? Como estar sozinha por escolha? O que as pessoas vão pensar de você? Vão te achar fraca, rejeitada, encalhada, difícil, problemática? O que eu acredito que prova para mim estar sozinha? Quem me ensinou que ser escolhida é mais importante do que escolher? O que eu passo a aceitar quando o medo de ficar sozinha fala mais alto? Quantos relacionamentos ruins eu já mantive só para não ficar sozinha? O que isso me trouxe de aprendizado, que eu sei que não preciso repetir. Se eu parasse de fugir da solidão, que tipo de relação eu não aceitaria mais? O pior de tudo é que quando a gente tem medo de ficar sozinha, a gente acaba chamando de amor qualquer coisa que se mexe, né? Qualquer coisa que nos impeça de ficar só. E isso dá mais problema do que olhar para a crença e resolver. Se isso que eu falei aqui mexer um pouquinho contigo, é porque essa crença já tá aí há muito tempo, tá? E ela não se resolve só entendendo, só pensando assim, tá? Porque ela precisa ser investigada com calma, camada por camada. Eu te convido a pensar que essa sensação de solidão, ela não vem da falta do outro exatamente, não é bem isso, tá? Elas talvez sejam de partes suas que não se sentem vistas, valorizadas. Então é como carregar um espaço vazio, esperando que alguém preencha. Então isso nunca vai acontecer assim. Qual dor você tem carregado desde cedo, desde criança, e que ainda acredita que tem que resolver tudo sozinha? Você teve irmãos? Não teve? Como foi a sua infância? Sua família? Era unida? Não era? Você tinha a sensação de que você tinha que resolver tudo sozinha? Tinha que dar conta? Tinha que estar sempre bem? O que você aprendeu sobre quem você foi quando criança? Você achava errado
chorar, te ensinaram que chorar era errado, que reclamar era errado, pedir ajuda era errado. Que parte sua foi obrigada a se calar por tanto tempo para que tudo ao redor continuasse bem. Separa 10 minutos aí agora, no teu dia, para sentar consigo mesma e escrever tudo que você sente que faltou na sua vida. Tudo ali, tudo que falta para você também, tá? Aí depois você vai ler isso e pensar, tá? Mas escreve assim, sem ficar se julgando, sem achar que aquilo é politicamente incorreto ou correto, tá? Aí você vai começar a perceber, sabe o quê? Que a sua presença é a coisa mais importante, tá? Isso não é frase pronta, é a verdade. Porque se você não dá valor ao que você é, ao que você tem, ao que você entrega para si mesma, se você não entrega nada para si mesma, quem é que vai entregar? Em algum nível, você acredita que amar, estar apaixonado é perigoso. Que se você se mostrar inteira, vai perder o controle, vai depender, vai sofrer, ser deixada, abandonada, mas isso só acontece porque tem a crença de que amar é perigoso, tá? Então existe uma crença de que no amor sempre alguém perde, e esse alguém costuma ser você. Só porque você julgou lá no passado que quem vence é o vilão. Quem perde é a vítima, é o coitado. A coitada, no caso. Teve alguma coisa que aconteceu, uma situação contigo ou com os teus pais, talvez que você apoiou quem era a vítima, tá? E ficou contra o vilão da história, quem venceu. Então você se prometeu nunca ser como aquele vilão, a pessoa que abandonou a outra, tá entendendo? Com isso, você pode estar repetindo um padrão, para nunca ser o vilão. Então você aceita, prefere ser a que fica, a que espera, a que sofre, a que é deixada, porque acha que é mais íntegro, mais justo. Mas isso é só uma crença, porque você não precisa escolher A ou B, entendeu? Para te ajudar a clarear, tenta escrever no papel aí. Onde você escolheu ser a que perde, para não ser vista como errada, o que você teme que aconteça se, em vez de ser deixada, você for quem escolhe ir embora? E como será para você ser escolhida? Quem vai ver e o que vão pensar de você? Quem você acha que vai se ofender se você tiver um relacionamento legal? Essa resposta, ela costuma estar menos na outra pessoa e mais em você. Se pergunta assim: você já viveu algo parecido antes? O que aconteceu? Como começou o outro relacionamento? Como se conheceram e tal, né? Aquele que terminou mal. Essa pessoa é parecida com aquela outra ou com todas as outras? Nessa seção do meu livro, eu falo muito sobre isso, mas ela é uma seção avançada, tá? Esse símbolo aqui é de seção avançada. Então não adianta pegar o livro e chegar nela direto. Você tem que passar pelas sessões anteriores para você chegar nela já consciente. Então são 32 antes para você chegar nela. Não é que você só possa fazer uma por semana. Você pode fazer 2, 4. Tem gente que faz uma por dia. Tem quem só faz uma por semana. Tudo bem. Mas o detalhe é que esse medo que você tem de viver um relacionamento, ele se aplica para outras áreas da sua vida. É só pensar aí, você vai ver que é verdade o que eu tô falando. E é por isso que quando eu escrevi esse livro, eu quis falar disso mais diretamente. Porque antes, você consegue trabalhar isso de forma inconsciente. Nessa sessão, você já consegue conversar com os dois ao mesmo tempo. Porque você já vai estar treinada para isso. Entendeu? Então, você precisa primeiro aceitar como é esse relacionamento consigo mesmo. É preciso você estar num relacionamento bom consigo mesmo antes. Isso não é besteira de internet, tá? Isso é algo profundo. Só quem chega nessa sessão consegue realmente entender o que eu tô dizendo, tá? Eu conto até um caso de uma cliente naquela sessão que ela tava repetindo padrões de relacionamento e tal. Bom, se você quiser clarear suas crenças, não só sobre relacionamentos, mas seus padrões também, você encontra esse livro pessoalmente nas livrarias, online também em vários sites, né? Diretamente comigo, eu também te envio umas sessões extras em vídeo para te acompanhar ao longo do livro, no seu processo.